Olá, sou o pastor Jardim Lacerda. Estamos mais uma vez aqui para continuar a passagem que se encontra em 1 Reis 21, fala da herança de Nabote, né? Herança que mata, eu titulei assim por conta que eu estou trazendo aqui algumas referências de estratégia, de sabedoria, tanto do bem quanto do mal, e elas funcionam, basta dedicação e tem que ter um cuidado muito grande com isso. E vou continuando aqui em Josué 9, que fala dos Gebionitas. Gebionitas era uma turma, era um povo que estava, eles se camuflaram, sabendo do Deus de Israel, o Deus de José, que estava vencendo, derrotando todos os reis inimigos pelo caminho até a terra de Canaã. Então eles criaram uma estratégia, né? Se vestiram com roupas velhas, botaram comida que nem pão mofado nas bolsas e chegaram todos sujos de poeira, como quem vem de muito longe. Foi o que eles contaram para Josué. E falaram: sabemos que o Deus que você serve é muito forte e também é misericordioso. Então o que acontece? Nós queremos paz. Então, se um dia vocês passarem por onde nós moramos, que saiba que nós temos aliança com vocês aqui e que não queremos a guerra, não queremos atacar vocês e nem serem atacados. Então Josué acreditou, viu que parecia uma sinceridade, fizeram um pacto diante de Deus. Josué errou de não consultar Deus sobre aquilo ali e era tudo mentira, era uma armação, era uma estratégia deles. E três dias depois, Josué descobre que eles eram os povos logo à frente do qual Josué iria atacar. Não podendo quebrar o pacto que fizeram, o juramento, eles ficaram sendo cortador de lenha e carregador de água. Viraram escravos. Mas o problema é que Deus não queria esse povo, porque Deus deu ordem que matasse todos eles, por conta que eles eram muito abomináveis, muito malignos, e eles que eles faziam. Mesmo como escravo, eles viravam o jogo. Eles conseguiam seduzir Israel, os deuses pagãos deles, e depois Israel virava escravo e eles senhor. E essa era a razão. Então foi uma estratégia para quem era estrategista como Josué, eles tiraram de letra nessa mentira deles. A questão se dá toda essa situação de vender a vinha, de não vender a vinha, se encontra uma saída que eu falo no começo, no outro capítulo, que tinha uma saída e Nabote não quis, porque Nabote estaria apegado à herança do pai, apegado, gostava daquelas terras, trazia muitas lembranças de passado, essa coisa toda. Então ele não foi pela lei, disse que deixa entender que era pecado, que não podia vender. Realmente Deus falou que não podia vender. Mas quando eu digo que Deus cria brechas na lei, né, ou misericórdia em muitas das leis, porque Jesus diz assim: vinde como está. Ao mesmo tempo que ele diz, proíbe determinada coisa que é pecado de morte, ele vê que a pessoa está encurralada, não tem para onde correr, que ele faz. E vinde como está. Não importa que você esteja casado, divorciado, que foi bandido, que matou, que assassinou, mas venha que eu vou te perdoar, só venha arrependido de verdade. É isso que Deus quer. E pare de praticar, não ficar lá e cá. Mas Nabote, o que acontece? Quando Deus repartiu a terra, Deus realmente falou que não era para vender a terra que ele estava e tudo. Mas Deus criou uma saída o seguinte: se a pessoa, por alguma razão, empobrecesse e não desse para tocar mais aquelas terras, as terras não produzissem, e ele ficasse pobre, muito necessitado, que ele vendesse. Mas quem comprasse sabia que a cada 7 anos aquele ex-dono ele deveria ter o direito de ter a oportunidade de ir lá fazer uma proposta, comprar aquela terra. Mas se ele não conseguisse prosperar para isso, um parente dele poderia resgatar a terra. Mas se também não conseguisse, quando fizesse 7 semanas de anos, que era 49 anos por 7 vezes, a cada 7 anos, ele tentaria resgatar a terra. Não conseguindo, o dono da terra, no ano jubileu, 50º, era obrigado a entregar a terra a ele sem custo nenhum, por já ter desfrutado daquela terra por 50 anos. Mesma coisa é escravidão. Deus nunca apoiou, Deus nunca gostou que israelita fizesse israelita de escravo. Mas acontecia, ele se vendia, porque perdia a terra, perdia tudo, não tinha como se sustentar a família. Às vezes o homem, o chefe da casa, se vendia como escravo, ou às vezes se vendia a família toda. Mas só que quando fizesse 7 anos, quem comprou era obrigado a liberar ele sem custo nenhum. Se ele entrou com família, ele tinha que sair com família. Se ele entrou sozinho, ele sairia sozinho. Ainda que ele tinha conseguido esposa e filho lá, ele sairia sozinho. Mas quando ele estava, se fosse o caso, né, que ele se apaixonou, amava a família dele, a mulher, os filhos, então ele não queria mais sair, né, ser um escravo livre e a família presa. Então ele chamou o senhor dele e falou: olha, eu não quero ir embora. Então o senhor ia ao juiz e explicava, né, aos juízes aquela situação. Eles marcavam aquele homem furando a orelha dele,
e ele voltava e ficava lá até o fim da vida dele como escravo, mas de livre e espontânea vontade. Nabote, sua escolha, né, sua decisão e o respeito de Deus. Nabote escolheu desafiar um rei maligno, perigoso, e Deus respeitou. Nabote não precisava fazer aquilo, porque na verdade, quando eu falo essa coisa, não estava em questão a salvação da alma de Nabote, não. Quando eu digo que ele poderia ter vendido, eu não quero dizer que quando a Bíblia diz, né, que quem negar Jesus não é digno dele, eu estou falando não é disso não. Muitos dos discípulos morreram confessando Jesus e fez bem, fez certo, foram salvos, mas ali em Nabote não estava em questão salvação de alma, estava em questão salvação de vida. Né? Porque dizer não ao rei era perigoso. E ele disse não, e sem rodeio, foi a queima-roupa, entendeu? Então a situação estreitou por isso. Nós vimos que muitas situações, né? Por exemplo, quantos viadutos, quantas pistas são feitas onde antes passava carro? Aí o prefeito, o governo, precisa daquele espaço ali. Ele vai para comprar. Se não quiser vender, ele vai tomar, ele vai passar ali um asfalto. Quantos viadutos aí derrubados das casas, e aquelas que não é comprada, fica com a janela em cima do viaduto, perde o valor, desvaloriza tudo, ficou horrível. Entendeu? Então, o negócio é tirar proveito da situação. Nabote não teve sabedoria com isso aí. Ele deveria ter tirado proveito, a vinha de Acabe era maior, era melhor, ou vendia em dinheiro, ele não era para ter entrado nessa situação. Muitas pessoas entram pegando essa palavra ao pé da letra e se prejudicam igual Nabote se prejudicou, porque não precisava morrer por conta disso. Né? Foi um erro muito grande dele. A gente tem que olhar o que a gente se espelha em o que a gente imita, para não cair em laço. Por exemplo, Jesus teve que fugir, se esconder, né? já nasceu fugindo. Moisés teve que fugir, Elias se esconder. E interessante que quando Deus manda o profeta Samuel e ungir Davi, o profeta fica preocupado, fala, olha Senhor, o rei Saul vai descobrir, vai mandar me matar. Deus podia falar o quê? Não, vai, fala que eu que mandei, pronto, eu fulmino ele. Não, Deus falou, olha, pega um novilho e fala que vai sacrificar a mim. Esse novilho é a mim, como uma oferenda a mim. Deus mandou ele dar uma desculpa, Deus não mandou ele enfrentar o rei Saul. Entendeu? Então, se o próprio Deus ele já estava dando exemplo para a gente ter sabedoria. 1 Reis 21, eu vou ler aqui o começo dessa trama para vocês entenderem maior quem não conhece. Diz assim: então Jezabel, sua mulher de Acabe, disse, governa tu com efeito, ou seja, tu governa mesmo como homem, você vai ficar agindo como criança sobre Israel, levanta-te, come e alegra o teu coração, eu te darei a vinha de Nabote. Ela tomou frente, porque ele era, aos olhos dela, um homem frouxo. Então escreveu cartas em nome de Acabe, selou com seu sinete, com o sinete dele, e as enviou aos anciões e nobres que haviam na cidade e habitavam com Nabote. E escreveu nas cartas, dizendo, apregoai um jejum e trazei Nabote para a frente do povo. Fazei sentar de frente dele 2 homens malignos que testemunhem contra ele, dizendo, blasfemaste contra Deus e contra o rei, e depois levai-o para fora e o apedrejai para que morra. Jezabel, em nome de Acabe, usou a própria lei de Deus, que era uma lei mosaica, que aquele que blasfemasse contra Deus morreria apedrejado. Ela era maligna, servia a demônios, mas ela escreveu no nome de Acabe, que era da família, era do povo de Deus, embora desviado, um homem oprimido, mas ela fez dentro da lei, arrumou 2 homens caluniadores para, quer dizer, levaram, como diz, já levaram Nabote à força para frente. Houve uma convocação de um jejum, o povo todo era obrigado a ir, todo mundo tenso, alguém para morrer apedrejado, sabia que a situação era grave, blasfêmia contra Deus, e estava lá na frente, Nabote, na frente daquela situação. Certo que naquele momento ali, Nabote não se arrependeu de não ter vendido a vinha, até dado a vinha. Olha que situação ali. 2 homens malignos, todo mundo sabia que aqueles homens eram malignos, mas quem vai contra a rainha, contra a Jezabel? Uma mulher oprimida, maligna, endemoniada, quem ia contra ela? E se Acabe, o rei Acabe, fazia tudo o que ela queria. Olha a situação, e agora imagine a situação de Nabote e a família dele, mediante aquele momento ali terrível, apavorizante, Aí agora nós vemos uma situação. Isso aconteceu
né? Aconteceu essa situação. Agora nós vemos que morreu por quê? Por que Nabote não usou, né? Não pensou, não refletiu? Né? Quantas vezes a gente não pensa, não reflete, vai metendo o pé pelas mãos? Então, nós vemos assim, são filas, as nossas vidas são fila de anos, de lágrimas, de sangue, lutando por coisas que não vale a pena. Coisas que não vale a pena morrer, coisas que não vale a pena sofrer, arrastar por muitos anos. Aí, quem ouviu ali, assistiu ao primeiro capítulo, eu falo de uma mulher que o exército de Davi estava para invadir a cidade e matar um homem que levantou contra Davi, ele escondeu lá e o povo estava apoiando, ela vai lá e fala, olha só, entrega ele, não vamos morrer por ele. Então eu digo aqui, por que tu não faz como aquela mulher sábia? Não teve nenhum nome divulgado, mas ela foi lá e conseguiu a cabeça daquele homem, jogou por cima do muro, entregou a Joabe, Joabe foi embora. Por que você não joga a cabeça do teu problema por cima do muro da tua vida para você ter paz? Lúcifer achava que era insubstituível, não fez falta nenhuma no céu. Nós vemos em 1 Reis, 21 ainda, 17, que diz assim, veja bem, Elias ameaça Acabe. Então veio a palavra do Senhor ao profeta Elias, o tesbita, dizendo, dispõe-te, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que habita em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, aonde desceu para tomar posse dela. Falar-lhe-ás, dizendo, assim diz o Senhor, matar-te ainda por cima, tomar-te herança, dir-lhe-ás mais assim. Assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo.